Bom dia, crianças! Se inicia agora nossa aula de língua portuguesa. Hoje estudaremos HQ. HQ, ou História em Quadrinhos, são textos como esse que você está observando aqui na imagem. Hoje iremos falar um pouco sobre a estrutura de uma história em quadrinhos e depois iremos ler e interpretar uma história em quadrinhos que se encontra no livro de português de vocês, nas páginas 70 e 71. Vamos lá? Então, história em quadrinho é uma história que é contada através de quadrinhos. E existe ali uma combinação entre texto e imagem. Mas também você vai encontrar histórias em quadrinhos apenas com imagens. Quais são os elementos de uma HQ? Nós iremos perceber a presença de personagens, tempo, lugar. A intenção de uma HQ é divertir e entreter o leitor. Qual é a linguagem? Nós iremos perceber imagens, cores, balões de fala e pensamento, uma linguagem mais próxima daquela que falamos no dia a dia e palavras que traduzem sons. O leitor, crianças e adultos que gostam de HQ. Para iniciar, histórias em quadrinhos podem trazer personagens surpreendentes. Você já ouviu falar em dinossauros? E tiranossauros, que eram dinossauros que só comiam carne. Na história em quadrinhos que nós iremos ler agora, há dois tiranossauros diferentes. Por que eles são diferentes? Porque eles não comem carne. O que será que vai acontecer? Vamos fazer a leitura da história para descobrirmos as respostas. Então, nós iremos ler agora uma história em quadrinhos. E o título dela é Horácio. Vamos lá? Delícia de alface, tão gostosa, fresquinha. Decididamente, você é um criminoso, Horácio. Então não sabe que precisamos desde agora evitar a poluição? E o que foi que fiz? Fica sujando meio mundo com esses talos de alface a cada refeição. Vá, Tecodonte, uns talozinhos de nada. De nada? No final de um ano, junte todos os talos e terá uma montanha de detritos. Tá bem, vou comer os talinhos também. Isso. E ninguém deveria deixar restos por aí. Aonde vai? Tá na hora do meu almoço. Nada como uns cocos fresquinhos e umas bananas depois de sobremesa. Mas não dá, né, Horácio? E a montanha de cascas de coco e banana daqui a um ano. História de Maurício de Souza. Gostaram da leitura dessa história em quadrinhos? Pois agora iremos procurar interpretar essa história. Nesses dois quadrinhos aqui, o que a gente percebe? Horácio, ele estava comendo o quê? Alface, não é? Ele estava comendo alface e ele estava achando muito bom. Como a gente sabe disso? Olha só, ele disse que o alface estava gostosa. No começo, ele disse delícia, né? Fresquinha.
e usou aqui essa expressão. Então a gente tem a ideia aqui de que o alface estava muito bom. Horácio estava gostando muito. Já que nesse outro quadrinho, no quadrinho 4, o que a gente percebe? Que Tecondonte, ele chama Horácio de quê? De criminoso, não é? Por que Tecondonte chamou Horácio de criminoso? Aqui nós temos a resposta, não é? Por que o Tecondonte chamou Horácio de criminoso? Olha só que o Tecondonte aqui estava bravo, né? E o Horácio aqui estava sem entender por que estava sendo acusado de ser criminoso. Aí ele diz: então, não sabe que precisamos, desde agora, evitar o quê? A poluição. Então, aqui o Tecondonte acusou Horácio de estar poluindo o meio ambiente. Daí, Horácio, ele ficou em dúvida, né? E o que foi que eu fiz? Ele ficou se perguntando o que ele havia feito. Então, o Tecondonte explicou, né? Você fica sujando meio mundo com esse estalo de alface. Então, o Horácio, ao comer o alface, sobrava o quê? Os talos. E foi isso que Tecondonte estava chamando a atenção. Aqui nos quadrinhos 7 e 8, o Horácio disse o quê? Que não estava fazendo nada demais, né? Ele estava apenas comendo alface e estava sobrando uns talozinhos de alface. Daí, o Tecondonte disse o quê? Ele disse, né, algo para convencer Horácio de que o que ele estava fazendo não era correto. Ele disse o quê? Que no final do ano, se ele juntasse todos aqueles talos, ele teria o quê? Ele teria o quê? Uma montanha de lixo, não é? Então isso fez com que o Horácio concordasse com o Tecondonte. O que ele fez então? O que o Horácio fez com os talos de alface? Ele disse assim: vou comer os talos também. O Tecondonte, não é, disse que realmente essa era a atitude correta a fazer. Quando ele fala assim, olha, ninguém deveria deixar restos por aí. Então, quando a gente lê até aqui, a gente percebe que o Tecondonte estava chamando a atenção de Horácio em relação aos restos de alface que ele estava deixando ali. E aqueles restos, com o tempo, iriam se acumular e iriam poluir o meio ambiente. Continuando aqui. Nesse quadrinho aqui, Tecondonte, ele diz que agora iria almoçar. Quando ele diz assim, tá na hora do meu almoço, não é? E o que Tecondonte iria almoçar? Olha só, ele iria almoçar bananas e cocos. Quando os dois chegaram lá, a gente percebe que o Horácio aqui, ele ficou assim com a cara de que estava vendo alguma coisa fora do lugar. E o Tecondonte aqui ficou muito desconfiado. Por quê? Porque o almoço dele era banana. Quando a pessoa come a banana, o que sobra? As cascas. Quando a pessoa come coco, o que sobra? As cascas. Horácio, ele estava comendo alface. Estava sobrando lá os talinhos. O que ele fez? Ele foi comer os talinhos. E agora o Tecondonte teria que comer também o quê? O que sobrava aqui? As cascas, não é? Então ele ficou todo desconfiado e ao mesmo tempo preocupado. Pois assim como Horácio, assim como ele chamou a atenção de Horácio
a evitar o desperdício, agora o Horácio ia chamar a atenção dele. Qual era o desperdício dele? Exatamente, estava sobrando as cascas de banana e de coco. E assim como o Horácio teve que comer, aí o Tecondonte ficou preocupado porque qual seria a ideia aqui? Ele também comer, não é? E veja só que no último quadrinho, o Tecondonte ele ficou todo assim, desajeitado, né? Todo desconfiado, dizendo assim: ah, Horácio, mas não dá, né? Não dá para comer as cascas de banana e as cascas de coco. Aí o Horácio, ele relembrou. E a montanha de casca e de coco e banana daqui a um ano? Não é? Daqui a um ano. Como é que vai ficar? Então, se ele também não desse fim naquelas cascas de banana e de coco, com o tempo iria ficar o quê? Iria ficar muito detrito, muita casca de banana e muita casca de coco. E iria poluir o meio ambiente do mesmo jeito, né? Então, o que a gente percebe aqui é que Tecondonte criticou Horácio, sendo que ele estava fazendo a mesma coisa. Não é isso? Então, eu espero que vocês tenham entendido essa história em quadrinho. Nas próximas aulas, a gente vai voltar a essa história. Iremos ler e interpretar outras questões. E também iremos estudar um pouco mais sobre a estrutura de uma história em quadrinho a partir dessa aqui que nós lemos hoje. Tudo bem? Iremos continuar agora no grupo com mais atividades, mas desde já o meu muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula.